Muito bom dia. Como amanheceram? Acordaram bem? Amanheceram bem? Começaram o dia com o Senhor? Estão também ansiosos de ver o que o Senhor vai fazer através deste dia? Vamos a começar uma vez mais este dia na presença de Deus através do tempo com Deus. Vamos então fazer uma oração e vamos a passar a leitura da passagem de hoje. Oremos. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos guardado durante a noite. E obrigado, Senhor, por dar-nos vida, saúde e também o coração desejoso, Senhor, de poder buscar-te a Ti, Senhor. Nesta manhã também nos apresentamos diante da Tua Palavra, para que a Tua Palavra possa falar-nos, para que a Tua Palavra permaneça em nós. Senhor, estamos esperando que o Teu Espírito possa iluminar e possa também falar-nos aos nossos corações para que possamos hoje viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, entregamos este tempo a Ti para que somente Tu possas fazer a Tua obra. Muito obrigado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, seguindo a passagem de ontem, hoje vamos a ler então a passagem de Êxodo, capítulo 35, versos 30 ao capítulo 36, verso 7. Então, Êxodo capítulo 35, verso 30 ao capítulo 36, verso 7. Desculpe. E a palavra do Senhor diz assim: Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar a outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Palavra de Deus. Amém. Quantas vezes você foram chamados por alguém? Quando alguém é chamado, alguém nos chama pelo nosso nome,
Acho que tem dois tipos de reação. O primeiro é uma reação legal, onde nós nos sentimos bem, porque somos chamados, somos reconhecidos. Isso acontece quando nós estamos bem, quando nós estamos fazendo as coisas corretas, quando não temos por que temer, né? Mas a outra reação é o temor, porque quando nós erramos, quando nós cometemos algum erro e alguém nos chama pelo nosso nome, rapidamente estamos com esse estresse, rapidamente nos preocupamos porque não sabemos o que vai acontecer. Por exemplo, quando os meus filhos fazem alguma coisa errada e eu chamo pelo seu nome, eles se assustam. Mesmo que eu não sabia o que tinha acontecido, mesmo que eu não sabia o que eles estavam fazendo, simplesmente quando eu vou e os chamo pelo seu nome, eles se assustam. E aí então eu sei o que eles estavam fazendo. Mas quando eles estão na boa, quando estão tranquilos e não estão fazendo nada de mal, eu chamo pelo seu nome, simplesmente me respondem de uma maneira mais natural. E, na verdade, quando Deus nos está chamando também, temos duas reações. A primeira, como tínhamos falado, uma reação boa, natural, por causa de que nós somos reconhecidos por Deus. E também podemos ter a chamada de atenção de Deus através da sua palavra também, quando estamos nós errando. As duas coisas são boas da perspectiva de Deus, porque quando Deus nos está chamando é porque Ele nos ama, porque Ele deseja que nós possamos voltar a Ele ou que possamos nós ser usados por Ele. Então é importante de que nós saibamos de que Deus nos está chamando hoje também. Você sente que está sendo esquecido por Deus? Não. Você está sendo chamado por Deus a poder viver nessa glória do Evangelho, nesse poder do Evangelho e gozando-se de todas as bênçãos do Evangelho. Então, se você ainda não está seguro, assegurando o seu chamado por Deus, ore ao Senhor, porque Deus, Ele te vai chamar. Ele te está chamando. Somente que você saiba, por fé, de que é Deus quem está chamando. Na passagem de hoje nós estamos vendo de que Bezalel foi chamado também por Deus. Mas uma coisa interessante é que Deus não somente chama, senão também Ele dá toda a destreza, a habilidade e capacidade para fazer a obra que Ele tem encomendado. No versículo 2 está dizendo assim: e o encheu do Espírito de Deus. E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade. Nós vemos claramente de que toda a habilidade, a destreza, a capacidade de fazer a obra não depende de cada um de nós. Muitas vezes nós podemos pensar de que porque nós temos estudado na universidade, porque nós temos nos preparado muito, com essa habilidade nós podemos também servir a Deus, e não está totalmente errado. Mas o fato de querer servir a Deus somente porque eu tenha um título, algum grau de estudo, se é que eu somente estou dependendo das minhas habilidades para poder dizer: Senhor, eu tenho estudado, eu estou preparado para isso, então usa-me. Isso daí, acho que não acontece desse jeito. Porque a mesma palavra hoje está dizendo que é Deus quem chamou, Deus quem encheu de Espírito e deu a habilidade, a capacidade, a destreza para poder
fazer a obra. Em todo este procedimento, é Deus quem faz a obra. Nós chegamos a esta conclusão, então, de que a obra de Deus não é aquilo que eu possa fazer por Deus. Porque muitas vezes nós falamos da obra de Deus, que eu estou fazendo a obra de Deus, e que nessa palavra, muitas vezes nós encontramos o fato de que somos nós o centro da obra. Nós somos o centro de toda a habilidade e a capacidade. Se eu tenho a capacidade, eu faço a obra. Se eu não tenho a capacidade, simplesmente me desligo dessa obra. Mas a obra de Deus não é assim. Não depende da minha capacidade, senão depende da capacidade de Deus. Porque a obra de Deus tem que ser feita no nível de Deus e o homem não pode ter esse nível de Deus. Então, por mais que você não saiba fazer nada, o Senhor é aquele que te vai encher de seu espírito que deu e vai dar essa destreza, habilidade e capacidade de fazer a sua obra. Então, não erremos. A obra de Deus, uma vez mais digo, a obra de Deus não é aquilo que eu possa fazer por Deus na minha capacidade, senão é entregar-me a Deus, nas mãos de Deus, para que Ele faça a sua própria obra através de mim. Essa é a obra de Deus. Que Ele tem que fazer a sua própria obra, que Ele vai fazer a sua própria obra através de mim. Ele, na sua habilidade, na sua capacidade, Ele vai me encher de seu Santo Espírito para que eu possa ser usado por Ele. Deus não chamou somente a Bezalel, sino também chamou a Aholiabe e a muitos outros também, cujos homens ele tinha concedido a habilidade de ensinar a outros também. Ele deu a capacidade de realizar todo tipo de trabalho. Então, tudo isso podemos ver que depende de Deus. Deus é o que faz. Uma das coisas que eu tenho visto hoje, através de ler várias versões da Bíblia, na nova versão internacional que estamos nós lendo, aparece de uma maneira muito suave. O versículo 2 do capítulo 36 está dizendo: Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Está certo, o sentido da palavra está certo, mas eu gostei mais da versão da Almeida Revista e Atualizada, onde o versículo 2 diz assim: Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Então, segundo este versículo, esta versão, podemos entender que o homem era hábil, mas o seu coração, se o seu coração não está preparado por Deus, então era muito difícil de que o homem pudesse fazer essa obra. Então, o que nós temos que entender é de que por mais que nós nos sentimos hábil, sim? Por mais que nós sentimos que nós temos a habilidade e a capacidade, isso não quer dizer que somos suficientes para poder fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus, é preciso de que nós preparemos o nosso coração primeiramente diante de Deus. É importante que nós possamos voltar a entregar o nosso coração a Deus para que Ele faça a sua própria obra. Então, vamos ver outra vez, o versículo diz: a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. O Senhor tem que pôr sabedoria para que seja essa habilidade usada conforme a seu coração. Todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Em outras palavras, é Deus
quem vai tocar esse coração e vai dar a habilidade, vai dar a capacidade, sabedoria para também poder chegar à obra. Não é que eu, com a minha vontade, chego à obra, senão é Deus quem dá essa vontade. É Deus quem me faz e me leva para fazer a sua obra. Então, nós não temos por que preocuparmos. Quando Deus nos chama para fazer uma obra dele, ele é o que nos vai encher de seu espírito e ele nos vai cobrir com todas as coisas precisas e necessárias para poder realizar a sua obra. Se você foi chamado para alguma obra de Deus, não se preocupe de que não tenha habilidades. Se você não tem habilidade, não confie na sua habilidade, não confie na sua situação, se não confie mais nas habilidades de Deus. Porque confie você naquele que tem chamado. Lembre-se de quando, no tempo que Deus tinha chamado a Moisés. Quando Deus chamou a Moisés, Moisés não queria aceitar este chamado, porque ele dizia, eu sou duro de língua. E isso quer dizer de que o Moisés não se sentia seguro, ele não se sentia forte, ele não se sentia capaz de poder cumprir com esse chamado tão grande que era de poder ser um líder do povo de Israel para poder tirá-los do Egito. Era realmente um trabalho muito importante, como também uma responsabilidade tão grande de que era uma coisa impossível para o homem. Do nível do homem, era impossível. Por mais que seja Arão, por mais que seja qualquer pessoa que tenha habilidades, né, militares e tudo isso, e que possa falar muito bem, né, não era suficiente para poder cumprir com a obra de Deus. Então, Deus, o que Deus falou? Quando Moisés tinha dado essa excusa de que ele não era duro de língua, Deus lhe tinha respondido, quem é aquele que criou a sua boca, a sua língua? Não sou eu. A mesma coisa. Deus é aquele que nos tem dado tudo o que nós precisamos e Ele é o que também nos enche de seu espírito para poder ter as forças e as habilidades e a capacidade necessária para fazer a obra. Então não precisamos ter medo de nada. Somente temos que estar confiados no Senhor. Em segundo lugar, o que nós podemos ver é que Deus também, Ele não somente nos dá capacidade e nos dá habilidade para fazer a sua obra, senão Ele também enche todas as necessidades que nós temos. Por exemplo, quando nós vemos que nos últimos versículos da passagem de hoje, que Deus tinha dado ao povo de Israel de poder ofertar. Essas ofertas também não são feitas somente de acordo com o que o homem podia fazer. Não era somente uma oferta de uma só vez, senão, como está escrito aqui, era que Deus tinha dado o coração e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã, que estamos dizendo todos os dias. Eles estavam tão alegres de entregar. Essa alegria de poder entregar não nasce do coração do homem. Veja vocês, quantas vezes você pode entregar as suas coisas, as suas pertenças à igreja. Quantas vezes você pode, o quanto você pode entregar as suas coisas a outras pessoas de maneira voluntária, continuamente. É muito difícil. Nós também podemos ver na nossa vida mesmo que nós temos dinheiro para fazer outras coisas que nós gostamos, mas para ofertar não é muito fácil.
É simplesmente ver a situação que hoje a igreja está passando, de que está faltando muito dinheiro para poder fazer a obra, para poder fazer muitos ministérios. Não é por causa de que não há dinheiro, senão é porque não querem ofertar. Quando falamos de ofertar pelas missões, não querem. Quando falamos de poder ofertar para ajudar alguma pessoa, aí sim tem ajuda. Então, o fato é onde está nosso coração. Se Deus é aquele que nos tem chamado para fazer alguma obra, também temos que crer que Ele é aquele que também vai pôr no nosso caminho as pessoas precisas para poder ofertar e poder encher todas as coisas materiais, como também todas as coisas precisas e necessárias para cumprir com essa obra. Hoje nós estamos vendo que os líderes, aqueles homens que foram tomados por Deus e aqueles homens que foram a quem Deus tinha posto o seu espírito para dar-lhes a habilidade e a capacidade de fazer toda a obra, eles tiveram o coração de Deus. Tiveram o coração de Deus pelo qual não cobiçaram e eles não, por mais que tinham tentação, eu acho que teriam essa tentação de querer levar, porque sabiam de que ia sobrar muito material e que ia sobrar muitas coisas boas e que poderiam tomar uma delas para levar à sua casa, mas não fizeram isso. Senão somente eles foram fiéis a esse chamado e eles viram que era muito, já era mais do que suficiente. As ofertas que tinham trazido o povo era abundante. Por isso, falaram a Moisés de que eles pararam, deixaram um pouco a obra para poder falar com o Moisés e dizer que o povo estava trazendo mais do que era necessário. Então, Moisés falou ao povo para que deixassem de trazer as ofertas ao santuário, e é por isso que nós temos que também entender de que é Deus quem faz a obra. Mas também, frente a isto, quando Ele nos traz abundantemente, nós também temos que guardar nosso coração, nós temos que também saber dizer, até aqui, não preciso mais, não é mais preciso. Lendo este versículo, eu entendi uma coisa. Eu me lembro de que eu ia ofertar a um missionário, faz uns anos atrás, ia ofertar porque sabia que estava passando por uma situação difícil, mas esse missionário não aceitou a minha oferta. Esse missionário simplesmente me diz, não, já o Senhor me tem dado o suficiente e Ele encheu em abundância, não preciso mais. Muito obrigado por seu coração. E simplesmente me rejeitou essa oferta. Eu me senti mal nesse momento. Mas hoje de manhã, quando eu estava meditando esta palavra, veio outra vez essa cena, né? Esse acontecimento à minha cabeça, né? E eu me lembrei disso. Aí comecei a entender de que esse é o coração de um verdadeiro servo de Deus, de que não recebe tudo o que tem, senão cada vez que um precisa, a quantidade que um precisa, somente receber isso é poder guardar o coração do servo, porque confia não no dinheiro, senão confia netamente daquele que o tem chamado. Se nós confiamos naquele que nos tem chamado, também confiamos de que Ele mesmo é o que nos vai encher todas as coisas necessárias. Por isso, hoje também, se você está em alguma necessidade, não se preocupe, porque aquele que o tem chamado, Ele mesmo o fará. Aquele que o tem chamado, Ele mesmo livrará você de todas essas necessidades.
Confie plenamente no Senhor e aguarde no Senhor, porque é Ele quem vai fazer a sua obra. Vamos a orar para poder terminar a meditação de hoje. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado este tempo para poder lembrar de quem nos tem chamado. Senhor, por mais que hoje nós não temos responsabilidade na igreja, Senhor, temos uma responsabilidade de poder viver de acordo com o teu coração, Senhor. E hoje também nós entregamos o nosso coração a ti, Senhor, para que você possa dar-nos essa capacidade, habilidade e o desejo de poder entregar-nos, Senhor, a você, para que você faça a tua própria obra. Também, se estamos passando por alguma situação econômica, Senhor, pedimos que você possa trazer-nos a nosso coração, Senhor, esse desejo de poder confiar plenamente em Ti, para que, Senhor, vejamos que você cumpre com a Tua promessa. Senhor, muito obrigado, porque podemos confiar em um Deus que nos tem chamado, em um Deus que também enche de seu Espírito, e um Deus que também nos enche abundantemente de todas as coisas que nós precisamos. Senhor, nós simplesmente estamos muito agradecidos porque você é o nosso Deus e você é o nosso Pai. Muito obrigado e que neste dia também somente o teu nome seja glorificado e louvado através da nossa vida. Muito obrigado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Que tenham um ótimo dia e que sejam abençoados por Deus. Até lá mais.